Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os cuidados que toda mulher deve ter depois de uma relação sexual. Ok, você teve a relação sexual, chegou ao orgasmo, está ali com seu parceiro do lado, na cama, deitado, vão assistir um filme. O que você precisa se preocupar em cuidados pós-relação sexual? Primeiro, o ideal, depois que você tem uma relação, é que você dê uma lavada na região vulvar. Por que eu digo isso? Porque quando você está ali durante a relação, você tem o atrito da sua vulva com a região vulvar do seu parceiro. Às vezes, o que a gente pode ter, nos pelos do parceiro? A gente pode ter suor, algumas bactérias. E o que isso causa na mulher? Como a nossa vagina ela tem uma anatomia um pouco diferente da anatomia do homem, ou seja, ela tem a uretra muito pertinho da entrada da vulva, o que pode acontecer se você não fizer uma boa higienização dessa região é que ali o suor, as bactérias, às vezes um pouquinho de fungo que fica naquele pelo pode entrar na uretra. Então vamos supor, aqui a gente tem a vagina, a entrada da uretra ela é logo aqui, próximo da parte superior da entrada vaginal. Como você tem um atrito aqui e vaza alguma secreção, suor, tá aqui na entradinha da uretra. Essa bactéria, esse fungo, ele pode ascender pelo canal uretral e isso pode causar algumas infecções. Por isso que a principal causa de infecção urinária é relações sexuais em demasia. O que ajuda muito a prevenir as infecções também é você ir ao banheiro logo depois que tem a relação. Por quê? Porque você vai limpar o seu canal da uretra. A urina, ela é um líquido estéril, então ela lava e purifica essa região uretral. Então se tiver alguma bactéria, algum fungo ali por perto, já vai limpar e vai evitar as infecções. Um ponto muito importante também é que logo após a relação você observe se tem algum tipo de sangramento mais escurecido ou um sangramento mais vivo. Algumas mulheres elas podem ter um sangramento ou pós-coito, Esse sangramento depende muito de mulher para mulher. Se forem em meninas mais jovens que tenham acabado de perder a sua virgindade, esse sangramento pode ser ainda um resquício do tecido do ímen. E aí esse tecido imenal ele pode sangrar e dar um sangramento mais vivo. Já os sangramentos mais escurecidos, com cor de borra de café, já são sangramentos de colo de útero. Então essa mulher ela tem que procurar o seu ginecologista para fazer uma avaliação, porque pode estar associado com lesões no colo do útero, ou seja, as feridas. Essas feridas elas podem ocorrer tanto por uma infecção virótica, como o HPV, ou pode ser pelo mecanismo da relação sexual também. Às vezes, quando essa relação ela é mais profunda, o pênis ele bate no colo do útero e com isso pode causar microlesões que podem sangrar. Uma coisa importante também é observar se sentiu algum cheiro diferente. Existe uma bactéria chamada Trichomonas, que quando a gente tem relação e o homem ejacula, ele entra em contato com essa bactéria no canal vaginal e ela faz a liberação de umas aminas próprias dessa bactéria no canal vaginal. E isso libera um odor bem característico de peixe podre. Isso não quer dizer que na relação o homem passou alguma coisa para você. Não. Isso quer dizer que você já está com uma bactéria e isso só é um sinal de que você está com essa infecção e precisa passar pelo seu ginecologista e fazer um tratamento. É um tratamento simples, com uso de cremes vaginais adequados e que vão melhorar essa questão na próxima relação sexual, ou seja, isso não vai mais ocorrer. E uma outra dica também é que depois que você tem relação sexual, sem camisinha, sem o preservativo, durante o dia você pode ter um pouquinho dessa secreção proveniente da relação sexual na sua roupa, então na sua calcinha, quando você vai fazer um exercício mais extenuante, pode molhar. Então o ideal é que nesse dia você use protetores diários, aqueles protetores de calcinha, que ajudam bastante para não passar algum desconforto quando você estiver fora de casa.
Então, se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação.